Caros irmãos, a constante evolução do mal existente no mundo atual expõe os nossos filhos às suas manifestações, tornando-os vulneráveis à contaminação de seus bons costumes e trazendo aos servos de Deus grande preocupação. Sabemos que as nossas crianças, já desde muito novas, frequentam escolas onde absorvem grande conhecimento, tanto através do ensino que recebem, quanto do convívio com as demais crianças. Por essa razão, é necessário acompanhar de perto a educação dos filhos, assumindo a responsabilidade solene de transmitir a eles os ensinamentos das Escrituras, necessários para a formação cristã, encorajando-os a uma vida de oração, a temerem a Deus, desviarem-se do mal, instruindo-os que somos forasteiros neste mundo e que a nossa verdadeira morada está no céu. As crianças devem ser ensinadas a frequentar os cultos e as reuniões de jovens e menores, bem como o espaço infantil, onde se realiza a reunião de crianças, expondo-as à manifestação do Espírito Santo e à Palavra de Deus. Agindo desta maneira, elas guardarão em seus corações a fé e ao amor ao Senhor, conforme nos ensina a Bíblia. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em muitos casos, devido ao pouco espaço que possuem em seus lares, ou à alta carga de trabalho dos pais, a única opção de lazer das crianças são alguns brinquedos tradicionais e os aparelhos tecnológicos, como celulares e computadores. Ocorre que a evolução do mal neste tempo presente é tão abrangente que até mesmo esses brinquedos e aparelhos podem trazer consigo o mal, como por exemplo, na maioria dos jogos eletrônicos e aplicativos, os jogos mais comuns são aqueles em que a criança assume a posição de um lutador, simulando lutas corporais ou armadas, nas quais predomina a violência, e fazem com que a criança se exponha constantemente a esse tipo de comportamento, levando-a a perder a sensibilidade do amor e carinho que recebe, tornando-a impaciente, agressiva e inconsequente. É necessário que os pais estejam atentos e vigilantes em relação ao conteúdo que seus filhos estão consumindo, seja por meio dos jogos, aplicativos, vídeos ou desenhos, eliminando tudo que for contrário aos costumes cristãos. Quanto ao adolescente, é sabido que tanto na escola quanto fora dela, são alvos constantes de informações que normalmente geram conflitos em suas mentes, deturpando os bons princípios adquiridos no lar e na casa de Deus. Como consequência, eles se isolam e rejeitam a aproximação dos pais, sentindo dificuldade de se comunicar e serem compreendidos, e muitas vezes, devido à fase de transição em que vivem, é comum terem problemas de concentração, sendo prejudicados em seus estudos. A facilidade de comunicação através dos meios virtuais existentes faz com que os adolescentes busquem avidamente comunicar-se com os demais, em alguns casos trocando mensagens e acessando redes sociais até tarde da noite, comprometendo o padrão saudável de sono. Essa facilidade de se comunicarem livremente por meio de internet os expõe a potenciais perigos. Os pais devem se esforçar para desenvolver um ambiente propício ao diálogo, para que os filhos não busquem alguém de fora para expressar seus anseios e sentimentos, e assim protegê-los de influências pecaminosas e da atração ao mundo vinda pelo convívio com as pessoas imorais, pois temos uma ordem da palavra que diz: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido.
A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aconselhamos aos pais que procurem manter uma vida matrimonial pacífica, lembrando sempre que os frutos de justiça se semeiam na paz aos que nela se exercitam. Evitem desentender-se perante os filhos, pois mesmo com pouca idade poderão guardar em suas memórias os momentos de atritos e prejudicar o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Quando os pais vivem em desarmonia, contendas e agressões verbais, estão formando o caráter de seus filhos com exemplos de reações agressivas, cujas sequelas poderão aparecer durante toda a adolescência. Porém, se conviverem de forma pacífica, irão transmitir a seus filhos o verdadeiro caráter cristão por meio do amor, paciência e carinho, e transmitindo-lhes pelo seu exemplo de conduta o conhecimento das Sagradas Letras. Escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a admoestação do Senhor. O viver em união e em paz depende de pequenos esforços que a Santa Escritura nos ensina, pois se houver no casal humildade, caridade fraternal, paciência e temor a Deus, essas diferenças serão superadas, dando condição a uma vida saudável, tanto espiritual quanto terrena. Quanto aos adolescentes, os melhores amigos devem ser os teus pais. Para tanto, é necessário que os pais procurem ter um relacionamento de confiança e respeito com seus filhos, fazendo-os conhecer o verdadeiro amor que é o de Cristo, especialmente por meio de um comportamento verdadeiramente cristão, demonstrando paciência e carinho, pois devido ao período de transição que vivem, têm dificuldades de reconhecer o conhecimento que seus pais possuem. Sabemos que a sabedoria é dom de Deus e todo o conselho deve ser dado à luz da sua palavra, como está escrito. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. A vigilância dos pais deve ser constante, procurando observar até os menores sinais de um possível desvio de conduta em seus filhos, pois a facilidade da prática aos males da atualidade é grande, além da curiosidade natural e predisposição que os adolescentes possuem. São também grandes alvos de ataques pelos agentes do mal, os quais, além de deturparem o conhecimento adquirido na graça de Deus, levam-os a cometerem atos pecaminosos. É nosso dever instruí-los acerca da corrupção moral e da fornicação, que são grandes pecados diante de Deus, pois está escrito: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sempre que possível, os pais devem se reunir com seus filhos para juntos orarem a Deus, pois assim muitos males serão evitados, além de conservar a paz em seus lares. É de nosso conhecimento que os filhos, mesmo já na fase adulta, não se esqueçam dos bons conselhos recebidos dos pais e também dos ensinos das reuniões de jovens e menores, onde aprenderam a louvar a Deus, orar e conhecer a verdade do Evangelho. O amor aos filhos, segundo a orientação do Evangelho de Cristo, fará com que eles sejam preservados da corrupção, assegurando-lhes um futuro de paz na graça do Filho de Deus. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos. Então, irmãos, essa será a primeira carta que será lida. Bem-aventurado é aquele que com atenção tirar bom proveito dessas letras, porque a intenção aqui é genuína, mediante a guia que Deus deu ao servo de Deus, para que todos nós recebamos uma orientação espiritual. Aleluia. Porque afinal de contas, irmãos, apesar tristemente de muitos ficarem na beira do caminho, a obra de Deus ela vai seguir o seu curso.
Deus vai cumprir o que prometeu e concretizar a promessa da herança da salvação. Aleluia. Ele é aquele que o plano dele não para, continua, aleluia, independente da circunstância da nossa vida. Mas Jesus Cristo diz assim: o desejo de Deus é que todos se salvem. Aleluia, pelo grato amor de Jesus Cristo. Então, Senhor, Ele nos orienta, Ele nos ensina, nos mostra a direção. Aleluia, o nome bem-aventurado é aquele que está sempre atento. Um dia Paulo escrevendo uma carta, irmãos, ele disse assim: eu sei que eu estou escrevendo para você, mas as vossas mentes já estão cauterizadas. Como quem dizendo, não há nada, por mais maravilhoso que seja, que possa penetrar os corações. Porque tem muitos que se desligam, irmãos, para os conselhos de Deus e a sua própria palavra. Ali vive uma vida desenfreada ao mero prazer da sua própria vida. Mas bem-aventurado é aquele que a todo momento está atento aos acontecimentos da sua própria história e reconhecendo o momento, irmãos, de voltar atrás, de se apresentar diante de Deus com humilhação, para que o Senhor possa ir nos regenerando, nos dando o seu perdão e jamais venhamos abrir mão do direito da vida eterna também. Então vamos guardar os conselhos. Muitos ou quase todos aqui são pais, então tem conselho para os pais, tem conselho para a mocidade também, e todos nós façamos bom proveito. Irmãos, e essa carta está no portal ali da congregação. Quem quiser, aleluia, baixar para ler em casa com mais atenção na comunhão, boa coisa é. Todas as cartas que serão lidas vai ficar disponível ali no portal da congregação cristã. Então os irmãos também, sentindo alegria, aleluia, pode baixar todas as cartas ali também. Irmãos, restaram alguns minutos. Aquele que tem algum voto para pagar hoje, vem à frente. Estamos na liberdade dos santos testemunhos. Deus seja louvado. Amém.